Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Os Verdes escolheram para esta interpelação ao Governo o tema do combate às alterações climáticas, com particular ênfase na resposta do setor dos transportes para contribuir para a mitigação e a desaceleração da mudança climática. Há muitos anos que o PEV reclama urgência e emergência na adoção de medidas de mitigação e de adaptação às alterações climáticas, quer ao nível mundial, quer ao nível nacional. Se essa urgência tivesse sido levada a sério há uns bons anos atrás, hoje estaríamos num patamar menor de risco. Porém, nos anos 90, por exemplo, os Verdes alertavam neste Parlamento para o problema da mudança climática e parecia para vários partidos, para vários governos e para os órgãos de comunicação social que estávamos a falar de ficção científica. Só quando o problema verdadeiramente bate à porta é que muitos começam a despertar para ele e esse desprezo pela urgência de medidas a tomar gerou vulnerabilidades e riscos que poderiam ter sido evitados ou, pelo menos, minimizados. O que a comunidade científica deixa claro é que se o aumento da temperatura média do planeta se situar acima dos 2 graus centígrados em relação à era pré-industrial, as consequências podem ser dramáticas e catastróficas. Todos temos bem presente a devastação provocada pelo ciclone Idai em Moçambique e uma coisa é certa: os extremos climáticos e a intensidade desses fenómenos têm tendência para se agravar por todo o mundo, provocando altos níveis de destruição, perda de vidas humanas e muitos refugiados climáticos à procura de sobrevivência. Quanto mais emissões de gases com efeito de estufa se lançar para a atmosfera, mais se agrava o fenómeno e quanto mais vulnerável for o território, mais drama se associa a estes fenómenos. É nestas circunstâncias que os Verdes não podem deixar de reiterar uma palavra de repúdio pela atitude dos Estados Unidos da América, que com Donald Trump se desvincularam do Acordo de Paris, como já tinham feito de resto em relação ao Protocolo de Quioto, quando têm uma enormíssima responsabilidade nas emissões globais de gases com efeito de estufa, declarando assim uma verdadeira guerra ambiental ao mundo. A verdade é que as alterações climáticas estão aí. Em Portugal, sentimos bem os seus efeitos e no ano de 2017, por exemplo, sofremos uma das suas consequências devastadoras, consequências agravadas por vulnerabilidades construídas com políticas erráticas e erradas que mais olharam aos interesses económicos imediatos do que à segurança e à sustentabilidade do território. Efetivamente, ao longo dos anos, a floresta em Portugal foi construída à luz dos interesses das celuloses, expandindo-se vastas e extensas monoculturas de eucalipto, ao mesmo tempo que, muito por responsabilidade de políticas da União Europeia e de governos portugueses subservientes a essas políticas, se promoveu o abandono do mundo rural, da área agrícola e se deixou a floresta apta para arder ferozmente em anos de seca intensa. Ora, aqui está um bom exemplo do que contraria em toda a linha uma opção política de adaptação do território às alterações climáticas que deve identificar, para reduzir, os fatores de vulnerabilidade no país no que respeita aos efeitos das alterações climáticas. Foi justamente por isso que os Verdes, nesta legislatura, inscreveram na posição conjunta que assinaram com o PS e trabalharam intensamente para que fosse alterada a Lei da Arborização e Rearborização, aquela que ficou conhecida como a Lei da Liberalização do Eucalipto, da responsabilidade de Assunção Cristas e do governo PSD-CDS. Estancar o crescimento continuado das ininterruptas monoculturas de eucalipto era uma decisão que a sensatez mandava tomar urgentemente. Pela ação do PEV, essa decisão foi tomada. E é também por isso que os Verdes contrariam, desde que foi elaborado, o Plano Nacional de Barragens, que contém a intenção de construção de barragens que representam praticamente zero para a eletroprodução nacional e que têm um efeito gravíssimo ao nível da perda de biodiversidade e da fragilização do litoral, contribuindo para a sua erosão por interferência num transporte de sedimentos pelos nossos rios. Fez por isso bem o Governo quando, também com grande insistência dos Verdes, decidiu pela não construção da barragem do Fridão, a qual teria também outras implicações concretas na segurança do território, mas fez mal o Governo em não ter travado a construção das albufeiras do Alto Tâmega
tal como estão definidas. Na vertente da mitigação das alterações climáticas, é preciso ter consciência que o setor da energia assume uma responsabilidade de cerca de 70% das emissões de gases com efeito de estufa em Portugal. Dentro deste, o setor da produção e transformação de energia representa cerca de 25%, pelo que a descarbonização necessária reclama medidas eficazes, como, por exemplo, o encerramento urgente das centrais termoelétricas de Sines e do Pego. O setor dos transportes é outro que tem uma responsabilidade de peso, também perto dos 25%, no que respeita às emissões de gases com efeito de estufa, pelo que requer uma intervenção estratégica e consequente que dê resultado na diminuição substancial dessas emissões. Ora, como se verifica que entre 1990 e 2016 as emissões de gases com efeito de estufa tiveram um crescimento de 63%, a pergunta que se coloca é: como é que é possível que os sucessivos governos do PSD, do CDS e do PS, ao longo dos anos, tenham contribuído para esta realidade, demonstrando uma irresponsabilidade efetiva? O transporte ferroviário é talvez daqueles que podem dar um contributo maior e mais relevante para a diminuição de CO2 no setor dos transportes. Contudo, a política de sucessivos governos foi, só em 3 décadas, desde os anos 80, encerrar cerca de 1.300 quilómetros de linhas ferroviárias, deixando também o interior abandonado. Não nos esqueceremos de, no âmbito da Troika, com o apoio do PSD, CDS e PS, ter sido feita uma proposta para encerramento de 800 quilómetros de linhas ferroviárias, de modo a equilibrar o déficit. Estariam as populações dispostas a trocar o seu transporte ferroviário pela obsessão pelo déficit? E mais se pergunta: estão as populações dispostas a trocar o adiamento da modernização de serviços e linhas ferroviárias pela cegueira do déficit? Ou consideram, como nós, que o equilíbrio das contas públicas não se faz através do corte de investimento em setores fundamentais para dar resposta aos cidadãos, mas sim através do fomento de uma atividade produtiva sustentável que gere riqueza, postos de trabalho e, consequente e naturalmente, mais receitas para o Estado? Com toda a franqueza, senhoras e senhores deputados, quando o governo PSD-CDS suprimiu o transporte diário de passageiros na linha do leste, quem ficou a perder com isso? As populações, obviamente. Quando os verdes batalharam junto do atual governo e conseguiram finalmente a reposição do transporte diário de passageiros na linha do leste, quem ficou a ganhar com isso? As populações, obviamente, e mais a dinâmica económica e social da região. E foi naquela lógica de desinvestimento que não se adquiriu o material circulante para a renovação necessária e que, em simultâneo, se descuidou completamente na manutenção dos comboios em circulação, cada vez mais envelhecidos e com mais problemas técnicos. Desintegrou-se a EMF da CP e deixou-se de contratar pessoal para dar as respostas necessárias. O que é que poderia, portanto, resultar daqui? Só problemas, como é evidente. O mesmo em relação ao transporte fluvial que liga a Península de Setúbal a Lisboa. Se durante anos a fio não se adquiriram os navios necessários e se deixaram degradar os que estavam em circulação, se não se contratou o pessoal necessário à navegação dos navios, como esperar que daí surgissem resultados aceitáveis? Esta degradação do Serviço Público de Transportes foi muitas vezes pensada em nome de uma intenção de privatização que, designadamente, o anterior governo PSD-CDS desejava afincadamente e que já concretizava para o transporte urbano rodoviário e queria alargar ao fluvial e ferroviário. E todo este corte no investimento também em nome de um déficit baixinho para Portugal ter prestígio de bom aluno em Bruxelas. E cá, os portugueses a sofrer os efeitos destes desinvestimentos, como hoje está bem patente e é sentido na pele por tanta gente. Portugal precisa urgentemente de uma política de transportes que mobilize os cidadãos para a utilização dos transportes coletivos, designadamente nos seus movimentos pendulares, de modo a que estes não se façam maioritariamente de carro individual. Essa é a forma de gerarmos cidades e localidades mais sustentáveis, de diminuir as emissões de gases com efeito de estufa e também de garantir o direito à mobilidade dos cidadãos e a ligação entre o nosso território. O PEV contribuiu durante toda esta legislatura para a diminuição do preço do passo social. Um preço acessível e mobilizador é determinante para que os cidadãos optem por utilizar diariamente os transportes públicos.
Contudo, a questão da existência de transportes, dos horários compatíveis com as necessidades das pessoas, a questão da regularidade e interligação de transportes, bem como a questão do conforto e da qualidade do meio de transporte, são também fatores determinantes para termos uma boa rede que dê resposta a essa mobilidade coletiva. É por isso que, mais do que pedir desculpas pelas respostas que não são dadas aos passageiros, o que importa mesmo do Governo é concretizar o investimento necessário para garantir que os cidadãos tenham confiança no cumprimento de horários a quando a utilização do transporte coletivo. Essas respostas passam necessariamente por compra de material circulante, pela garantia de condições de manutenção do material circulante, com reservas de substituição de material em reparação e pela contratação de recursos humanos necessários para que os transportes circulem e para que essa reparação seja feita no menor tempo possível. Senhoras e senhores deputados, se a transição progressiva dos carros movidos com recurso a combustível fóssil para os carros elétricos é uma questão positiva, a verdadeira chave do setor dos transportes para cidades menos saturadas e para a redução do CO2 é a aposta numa boa rede de transportes públicos. A mobilidade coletiva, assim como a mobilidade ativa ou suave, são as grandes apostas estratégicas. Senhora deputada, como foi combinado, o tempo em excesso é descontado na segunda parte. Muito bem, muito obrigada pela atenção, Sr. Presidente. Dizia eu que a mobilidade coletiva, assim como a mobilidade ativa ou suave, são as grandes apostas estratégicas a construir no presente para garantir um futuro de sustentabilidade. Senhoras e senhores deputados, termino esta intervenção lamentando profundamente que o Sr. Ministro das Infraestruturas não esteja presente neste plenário. Gostaríamos de saber a razão dessa ausência, mas consideramos que essa presença seria imprescindível, porque o Sr. Ministro veio à Assembleia da República na semana passada pedir desculpas. E era importante que aqui estivesse hoje para além desse pedido de desculpa, apresentar propostas concretas e medidas concretas de matérias que hoje os Verdes vão colocar e que lidam concretamente com a vida diária das pessoas. Para além disso, é importante dizer uma coisa. Enquanto se considerar que as alterações climáticas são apenas uma questão da tutela do ambiente, vamos mal. A matéria do combate e da mitigação das alterações climáticas é uma matéria transversal que toca praticamente todos os ministérios e os ministros, em função do respectivo setor e da respectiva tutela, devem vir pedir, esclarecer à Assembleia da República, designadamente em relação aos pedidos de esclarecimento que os deputados levantam. Levamos, senhoras e senhores deputados, a matéria da fiscalização ao Governo muito a sério aqui na Assembleia da República e também, designadamente, esta matéria das alterações climáticas que requerem respostas urgentes, como referimos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada.